Um novo incêndio voltou a atingir um trecho da Serra do Sobradinho, na Chapada Diamantina. O fogo na serra, que tinha sido controlado ontem, recomeçou na madrugada de hoje. Uma equipe de pelo menos 30 brigadistas voluntários está no local para tentar combater o fogo. Ontem, um outro incêndio na vegetação assustou os moradores da Ladeira dos Campos, dentro do Vale do Capão, no município de Palmeiras. A preocupação dos moradores era que as chamas se aproximassem das casas, mas os brigadistas conseguiram conter o fogo antes. Os focos de incêndio na região da Chapada Diamantina começaram na semana passada e são mais comuns nessa época do ano por causa da seca na região. Ao contrário do que muitos pensam, o mau hálito tem cura, mas para isso é preciso investigar e descobrir a verdadeira causa do problema. Quem vai falar mais sobre o assunto é o professor de odontologia da Faculdade Baiana, Urbino Tunes. Muito bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. No quadro Fala Doutor de hoje eu vou conversar com o professor Urbino Tunes, ele que é da Faculdade Baiana de Odontologia. Um problema bastante comum e ao mesmo tempo difícil de curar, difícil de avisar a pessoa, que é o mau hálito, a halitose. É isso? O que é, professor, a halitose? Então, Fábio, é um prazer tê-lo aqui. A halitose é um odor fétido, né, que exala pela boca ou pelo nariz, decorrente de produtos voláteis que com a expiração do ar ele vem à tona. Bom, o que causa isso? Tem gente que diz que é problema no dente, tem gente que diz que não escova os dentes, tem gente que diz que é garganta e até no estômago. O que pode causar esse mau hálito? A gente, por exemplo, a gente conhece pessoas que têm isso há anos e não sabe, não cura, não sabe de onde vem. Quais são as causas? Nós temos causas bucais e extra-orais, extrabucais. Cerca de 80% a 90% é de causas bucais. Aí você coloca todas as doenças bucais que acontecem, né? Lesões de cárie, doenças da gengiva, inflamações, ulcerações da mucosa, situações otorrinolaringológicas, sinusite, amidalite, rinite, faringite, etc. Até chegando a câncer bucal, por exemplo, né? Então tem causas bucais e essas causas, portanto, elas demandam uma ação de bactérias que se acumulam na boca. E daí vem a questão da higiene bucal como fundamental, né, para evitar que haja halitose, o mau hálito. Elas degradam componentes e esses componentes eles são voláteis, são sulfurados voláteis, que têm um mau odor e ao respirar o elemento expira esse ar com esses componentes de mau odor. É muito difícil para amigos e parentes chegarem a dizer para o amigo ou parente dele que a pessoa tem aquele mau hálito, que a gente precisa ver a causa e tentar curar, tentar tratar isso? É difícil, mas é muito importante. Eu acho que quem é amigo deveria alertar, né, o seu amigo, o seu companheiro, enfim, pessoa do seu convívio, porque aí é constrangedor, né? Isso cria um constrangimento nas relações pessoais e deixa a pessoa em maus lençóis muitas vezes. Até porque você tem a halitose verdadeira, que tem causas e é tratada. Você tem a pseudalitose, né? Que às vezes a pessoa pensa que tem a halitose e a rigor ele não tem, ele precisa ser orientado, etc. E tem a halitofobia, uma pessoa que foi tratada de mau hálito, mas ele acha que tem mau hálito e aí vai criar uma neurose, um problema psicológico muito sério, né? Que cria todo esse constrangimento de ordem social no relacionamento dessas pessoas. Então deve ser alertado. Verdade. Hábitos simples que podem fazer com que a pessoa que evite que ela tenha essa tal halitose. Escovar os dentes, não é? Regularmente, porque o acúmulo de bactérias é o principal elemento para degradar os compostos e fazer esses odores, não é, voláteis, esses maus odores. Quantas vezes por dia? 3 vezes ao dia deve ser, após refeições, e a hora fundamental é antes de dormir. Lembrando que ao dormir você diminui o fluxo salivar, não saliva, né? E essa acumulação de bactérias que possa permanecer, ela será muito mais danosa durante o sono. Uso de fio dental e limpeza da língua. Um dos principais elementos desse mau odor é a chamada saburra lingual. Saburra lingual são restos alimentares, descamação de células do epitélio lingual, e que essas bactérias vão ali degradando e dão a halitose. Então limpar a língua é fundamental. Uma escova mesmo de dente?
Pode ser com escova de dente. Não precisa necessariamente comprar um limpador ou um raspador de língua, né? Existem vários produtos, podem ser usados sim, mas com a própria escova. Agora, ao escovar o dente, limpar a língua também. Ali é a principal fonte dos elementos que causam a halitose. Enxaguante bucal, sempre bom também utilizar? Enxaguante bucal tem um efeito transitório, né? Mas a gente pode dizer que sim, mas principalmente... Sim, mas principalmente devem ser usadas substâncias que possam combater as bactérias, né? Não apenas para dar um perfumezinho transitório, mas sim para combater as bactérias que são as causadoras, em princípio, do mau hálito. Pois é, então algumas das causas, também algumas dicas para evitar e para tratar, doutor, rapidinho, para a gente antes de encerrar, a pessoa descobriu, foi num especialista, descobriu, aí tem tratamentos que ele tem que seguir, o que ele tem que fazer? Tomar remédio, será? Então, ele sabendo disso, ele faz uma consulta para um periodontista ou um dentista especializado, vai se fazer uma investigação, né, vai se conversar com ele, verificar as causas, né, e os fatores que são predisponentes ao mau hálito, tratar essa halitose, não é? E acompanhar. Se houver, eventualmente, alguma causa sistêmica, de ordem geral, ele deverá ser encaminhado para o seu médico, um otorrino, um médico do pulmão, um gastro, etc. Ou seja, elementos que vão compartilhar numa equipe, né, de saúde para tratar o indivíduo que tem a halitose. Pois é, isso é um problema chato, às vezes grave, como ele acabou de dizer aqui. Você tem que procurar o especialista, primeiro fazer as coisas básicas, como o professor Rubino falou. Professor, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, hein? Um abraço. Obrigado a vocês e à disposição. Pronto. Vamos então de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José. A autoridade é por um dia aqui no Fala Bahia. Se eu fosse uma autoridade, um cargo público, eu faria quadras poliesportivas para que os jovens possam ter atividade física à tarde, não ficar em casa sem fazer nada, o dia todo no computador. É o que eu faria. E aqui tem em Salvador? Aqui em Salvador está em falta. Eu sou treino basquete e hoje em dia está em falta. Então, se a autoridade tivesse um pouco de compaixão com a gente, que pudesse nos ajudar. Obrigado, Iago. A gente volta já.